Finalmente começam a sair os balanços das empresas de tecnologia. Ontem saiu o da Microsoft e ela vai nos trazer uma ideia da transição que nós vamos passar nos próximos trimestres. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e também a gente vai complementar com a questão da inflação. Te convido a assistir até o final, já vai deixando seu like, mas antes eu tenho um convite para fazer para você, seu capitalista. Essas camisetas que eu uso são da Insider. Por que eu gosto de usar Insider? Primeiro, qualidade e durabilidade. Qualidade porque ela é anti-odor e ela tem um controle térmico, o que dá uma sensação muito boa de uso aí no dia a dia, principalmente nesse verãozão aí que tá pegando. Outra coisa, durabilidade. Você pode ver que eu gosto do meu pretinho básico. O que eu via de problema nas outras marcas, principalmente que usam a malha de algodão? Se compra a camiseta preta, dá, sei lá, 2 meses a camiseta tá cinza já. Ela vai perdendo a cor. Com a Insider não tem dessa. Ela tem uma qualidade absurda, beleza? Que ela não vai ficar desbotando. Então isso também converte em economia pro seu bolso. Então a qualidade da Insider é outro nível. E você que gosta de se vestir aí de maneira estilosa, olha, a Insider é pra você. Lá no site tem várias peças com várias cores, masculino e feminino. Confere lá. O link tá aqui na descrição. E usando o cupom PELISSARO12, você ganha 12% de desconto na compra aí das suas Insiders, tá bom? Aqui, tem várias peças então, dá uma explorada lá no site. Eu tenho certeza aí que você vai curtir. Estilo é para quem tem Insider, seus capitalistas. Então, cai para dentro, link aqui na descrição. E você que vai viajar, você que gosta, né, de viajar e tal, ou até mesmo você que coloca o cinto do carro e cansou de ter aquele amassado da camiseta, ou quando chega lá na viagem as roupas todas amassadas, vai de Insider que você não vai se arrepender. Tamo juntos, capitalistas. Link aí na descrição. Bora falar aqui então da Microsoft. A Microsoft, pessoal, tá registrando queda de 12,46% no lucro do segundo trimestre fiscal. Mas a receita com a nuvem superou as expectativas, deu uma puxadinha para cima aí. Vamos lá. Matéria da Infomoney. E aqui, o lucro da Microsoft no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi de 16,43 bilhões. A cifra é inferior aos 18,77 bilhões registrado um ano antes. Mesmo assim, o resultado superou as expectativas dos analistas. A expectativa de lucro por ação, seus capitalistas, era de 2,29 dólares por ação e veio 2,32 dólares por ação. Veio 3 centavos acima da expectativa e isso já foi o suficiente para justamente animar aí os acionistas. As receitas totais do período encerraram o segundo trimestre fiscal em 52,75 bilhões. O número é 2% maior que o registrado um ano antes, mas ficou levemente abaixo dos 52,94 bilhões esperados pelos analistas. Prestem atenção nesse trecho, porque é esse trecho que vai justamente trazer a ideia que eu falei para vocês na abertura desse vídeo, que nós estamos passando por uma transição. E provavelmente esses balanços que a gente vai ver daqui para frente vão justamente respingar a recessão que está sendo instalada por conta das dinâmicas macroeconômicas que a gente aborda aqui nos vídeos do canal, ok? Então vamos lá. Aqui eles falam que foi o menor crescimento de receita registrado pela Microsoft desde 2016, ou seja, a receita da Microsoft estava em alta e agora ela começou a dar uma estagnada. Aí, será que ela vai dar uma corrigida? E a gente vai sentir isso nos próximos balanços? Lembrem-se, esse balanço que sai agora pega o último trimestre de 2022, ou seja, pega outubro, novembro e dezembro, reflete o final do ano passado. Agora, cada vez mais a recessão deve pegar em 2023. Então, cada vez mais a gente vai sentir nesse 2023 os sintomas da falta de liquidez e da recessão, da contração, da perda de poder de compra das pessoas. E isso deve refletir nos balanços, é justamente a queda da terceira peça. Lembra que a gente fala aqui no canal que uma peça empurra a outra e a gente já viu a primeira e a segunda peça caindo? E a terceira peça é a do balanço das empresas? Pois é essa peça que está começando a cair. E essa peça vai empurrar a quarta peça, que é o mercado de trabalho. Por isso que eu acredito que o bicho vai pegar mesmo na metade de 2023. Tanto é que em vídeos passados
eu trouxe um indicador de recessão, que aponta 100% de chance de uma recessão nos Estados Unidos. Então, olhando esse cenário, a gente deve esperar aí que pelo menos o segundo semestre de 2023 seja bem complicado e já esteja com uma recessão oficialmente instalada, ok? Então, os primeiros sinais são esses. Os lucros, o crescimento começou a reduzir o pé. Por quê? Principalmente porque essas empresas de tecnologia são extremamente dependentes de um crescimento da economia e de muita liquidez e juros zero. Se a gente não tem uma economia pujante, uma economia em crescimento, as empresas growth, que são principalmente as empresas de tecnologia, elas vão sofrer bastante, principalmente porque elas são muito dependentes do juro zero. E conforme o juro vai subindo, aí que mora o problema. Entenderam a dinâmica, seus capitalistas? Por isso que é muito legal você entender a macroeconomia e a economia para aliar os investimentos. A economia está totalmente relacionada com os seus investimentos. Beleza? Muito bem. Então, menor crescimento de receita registrado desde 2016, apontando então essa transição de um momento de pujança para um momento de contração. A receita do segmento de nuvem, por sua vez, cresceu 18%. Então isso é positivo, deu uma segurada ali na questão do balanço da Microsoft. O segmento de produtividade e processamento de negócios, que inclui o pacote Microsoft 365, LinkedIn e Dynamics, registrou um crescimento de 7%. Após a divulgação do balanço, as ações da Microsoft registraram forte alta na sessão estendida da Nasdaq, com alta aí de 4,40%, pessoal. Mas aqui a gente já consegue ver as consequências dessa diminuição do crescimento da receita que a gente comentou. As demissões que inclusive a gente já passou aí em vídeos passados sobre esse assunto, mas é legal relembrar, principalmente para quem está chegando agora. Na última quarta-feira, dia 18, aí, seus capitalistas, a Microsoft confirmou que dispensará 10 mil funcionários até 31 de março deste ano. A medida teve impacto negativo de 1,2 bilhão em custos indenizatórios no segundo trimestre fiscal da companhia. Com o corte, a Microsoft vai diminuir sua força de trabalho em aproximadamente 5%, pessoal. Então a grande jogada é que por conta justamente da diminuição da receita, desse aperto todo, a gente já começa a ver a terceira peça sendo fragilizada e vai empurrar, como falei, a quarta peça, que é justamente a diminuição dos lucros, empurrando as demissões da galera. E as pessoas sendo demitidas, vão consumindo menos. Lembrem-se que esses empregos de tecnologia não são subempregos, são empregos que pagam muito bem e que fazem, né, toda essa pujança acontecer. Por um lado é negativo para a economia, mas é positivo para o combate à inflação, porque com as pessoas sendo demitidas, com o mercado de trabalho ficando mais leve, as empresas conseguem ali não precisar subir tanto o salário, conseguem reduzir custos e dessa maneira a inflação tende a arrefecer. Mas claro, a consequência do combate à inflação, como eu já falei várias vezes para vocês, é a recessão, e a recessão é muito triste, principalmente para a vida das pessoas comuns que acabam ali muitas vezes passando perrengue, perdendo seus empregos, etc. Então, fiquem de olho nessas duas dinâmicas, tá? Muito bem, então, fase de transição. E aí, o grande problema hoje, seus capitalistas, é a inflação, tá? E aqui a gente está vendo essa matéria do Zero Hedge falando sobre os padrões de vida que estão diminuindo. Então isso é justamente o que a gente comenta aqui no canal, que é as consequências dessa recessão. As pessoas estão com as poupanças nas mínimas e estão se endividando, e o padrão delas está caindo. Isso significa queda no consumo das pessoas médias, né, da média das pessoas. Então olha só esses indicadores aqui. Todo mundo sabe sobre o problema do ovo, que está sendo atribuído a uma gripe aviária, assim como Putin foi responsável pelo preço do gás. E os gananciosos processadores de carne fizeram os preços da carne disparar. Desculpe, mas isso é ridículo. O preço dos ovos aumentou dramaticamente porque todos os custos associados à sua disponibilização aos consumidores aumentaram. No início, havia apenas desabastecimento porque as redes de supermercados resistiam aos aumentos de preço. Assim que voltaram às prateleiras, o custo aumentou dramaticamente. Você vai pagar mais pelos piores ovos do que o preço do melhor ovo há apenas um ano. A menos que você conheça alguém com galinhas ou as tenha você mesmo. Os resultados
final é inegável. Em apenas 2 anos, muitas das coisas que você amava, comida saudável para suas famílias, agora dobrou de preço, né? Muito bem. Alguns aumentaram 50% e outros 150%. É aí que entra a questão da mentira da inflação oficial, porque a inflação oficial, por exemplo, o preço de carros usados está despencando. O preço de carros usados está despencando. Você come carro usado todo dia? Não. Agora, o preço do carro usado vai contabilizar para a inflação cair. Agora, aqui a comida lá está aumentando de 100% a 150%. Aqui no Brasil é a mesma coisa. O preço dos alimentos dispararam. Mas tem coisas que puxam ali a inflação oficial para baixo. Então, a inflação ela é muito maior do que é dito para nós pelos indicadores oficiais. Mas a gente precisa olhar os indicadores oficiais porque é esses que os bancos centrais e tal olham, né, se baseiam para tomar as decisões. Mas muito bem. Aqui a gente vê, por exemplo, esse indicador que mostra, né, o preço dos ovos, da farinha, da manteiga disparando, né, pessoal? Então, é isso que pega, né, no dia a dia das pessoas. E isso faz o poder de compra das pessoas reduzirem, as pessoas vão consumir menos. As pessoas gastando mais em comida, elas vão ter menos dinheiro para gastar com outras coisas. Então, é essa que é a jogada, é essa que é a dinâmica que vocês têm que ficar de olho aí. E aqui, pessoal, essa matéria trouxe uma questão bem interessante sobre o endividamento da galera. No entanto, a pilhagem não se limita a este problema. Seria necessário uma deflação dramática para restaurar os padrões de vida. O Fed nunca permitirá isso. Na melhor das hipóteses, sua intenção é reduzir a taxa de inflação para 2% ao ano. Agora está em cerca de 6%. Talvez, portanto, mesmo que caia para 0, todos os preços vigentes permanecerão. Então, aí que tá. O poder de compra que as pessoas perderam com a inflação não volta mais. Agora o que está acontecendo, gente? Olha que absurdo que é esse imposto branco, que é esse imposto que as pessoas não ligam, né, que é a inflação. Digamos que aqui no Brasil as coisas subiram 40%. Se a inflação ia a 0, não significa que os preços vão voltar a cair. Só significa que eles vão continuar 40% mais caros. E não vão subir mais. Você entendeu a loucura que a gente está vivendo? Os preços dispararam absurdamente. Se você não tem uma deflação forte, eles não vão voltar aos patamares que eram. Eles só não vão continuar subindo. Ou seja, as pessoas perderam poder de compra, não tem choro. Os fundamentos das finanças domésticas são ainda piores. Os saldos, isso aqui eu trouxe até para os membros, olha que interessante, os saldos do cartão de crédito estão subindo, ou seja, o endividamento das famílias está subindo. E a poupança está abaixando, as pessoas estão queimando a poupança e estão se endividando. E a renda real, que é corrigida pela inflação, está caindo há 21 meses seguidos. É o que eu falei para vocês, as pessoas estão perdendo poder de compra. E agora as demissões devem se intensificar. Então, nesse cenário, seus capitalistas, é difícil imaginar que a gente vai ter uma pujança muito grande. Vocês estão entendendo a jogada? E por que é interessante olhar para a economia? Na verdade, é a hora do pânico. Mas as pessoas estão tão abatidas e exaustas que não entram em pânico. A maioria das pessoas concordou com a exaustão do choque e pavor que foram submetidas, né? Muito bem. Aqui nós temos a inflação, que está em 6,5%. A meta é 2%, como vocês aqui do canal já estão cansados de saber. E aí, quando eu olho essas questões, os capitalistas, e os dados do PMI que eu trouxe ontem na live, com o FELP, onde indústria e serviço ainda estão levemente respirando, né? A gente vê que essa inflação, seus capitalistas, ela deve ir reduzindo num ritmo talvez mais lento do que o mercado imagina. O mercado hoje está subindo porque ele está animado com a possibilidade da queda de juros. Lembra que eu falo que o mercado é um cachaceiro viciado em estímulos? A cachaçinha do mercado são os estímulos e o mercado tá doido por uma cachaçinha. Acontece que talvez essa cachaçinha demore um pouquinho mais para cair na boca do bebum. Isso significa que talvez a elevação das taxas de juros permaneçam mais altas do que o mercado imagina. E aí isso vai refletir nos balanços das empresas e tal. E a gente já tá vendo aí a economia entrando em contração, né, pessoal? Para falar um pouquinho de mercado aqui,
Olha só que interessante, aqui nós temos o S&P 500 e aqui o índice VIX. E nós temos uma relação entre esses topos do S&P 500 e as mínimas aqui do índice VIX, que é o índice de volatilidade. Quando o índice VIX chega nas mínimas, teoricamente ele deve dar aqui uma respirada, né? Nada cai para sempre. Geralmente, quando ele dá essa disparada aqui ó, no VIX, você consegue ver claramente a relação aí na sua tela. Quando ele dá essa disparada aqui no VIX, o S&P corrige. Ele está muito correlacionado. Olha as setinhas aqui. Ó. Será que se o VIX disparar, não seria o momento que o S&P vai corrigir? Então, seus capitalistas, eu estou muito cético com relação a essas altas. Eu já venho falando para vocês que eu acredito que são altas manipuladas. Eu estou estudando para ver se a gente busca aí surfar essas altas manipuladas, né? Mas os fundamentos da macroeconomia, os fundamentos que eu trago para vocês à mesa aqui no canal não mudaram. Não mudaram. Continuam bem complicados. E cada vez a gente se aproxima para mais uma correção aqui no S&P, provavelmente, tá? Ontem na live com o Felp, a gente falou que a gente pode buscar aqui até os 4.300 do S&P, mas para continuar caindo depois. Então, cuidado com essa euforia aí, pessoal, de alta infinita de curto prazo. Eu realmente continuo não acreditando que a gente vai ter altas infinitas. A macroeconomia acredito que não vai permitir isso, tá? Então fiquem de olho aí. E agora em tempo real aqui, nós temos o S&P que está, voltou aqui para dentro desse canal de baixo, tá? Então fiquem de olho aí, que parece que foi uma armadilha mesmo para esse sardinha se animarem. Então vamos ver o que o S&P vai nos dizer aí nos próximos dias, mas a macro não tá muito legal não, seus capitalistas. Então bunda na parede aí. Permaneço pessimista, infelizmente. Adoraria estar otimista, falando que a alta é infinita, mas os indicadores, o contexto me diz que não, tá? É hora de tomar cuidado. A gente vai continuar observando essas altas manipuladas para ver se a gente surfa alguma coisa. Então, no longo prazo, continuo com a mesma ideia, que a gente vai ter mais correções, tá bom? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, seus capitalistas. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha para geral aí nos grupos do WhatsApp, ó. Vou deixar mais links aqui na descrição para você continuar maratonando os vídeos do canal. A gente se vê na próxima.